Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Sinei, tudo bem? Tudo certo. Estava conversando um pouquinho aqui com eles, falando um pouco do que seria a sua participação hoje na nossa aula, né? Então, seria Sim. mais uma conversa, né, em função da tua experiência em relação ao PCP, né? Então, em nome de toda a turma e da própria instituição, é muito bom rever, mesmo que seja através de uma tela, né? É um pouco distante, né? Retornando para a instituição depois de alguns meses, né? É, Virtualmente. verdade. Bom, professor Zé, eu vou deixar contigo, então vamos aproveitar bem esse tempo, que a gente sabe que o horário aí é diferente daqui, né? Então, Sim, deixo sim. contigo a tua palavra aí e obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. Tá legal. Boa noite a todos mais uma vez, então. Eu agradeço pelo convite da professora Eliane, então, sempre é uma satisfação e uma alegria poder contribuir de alguma forma com assuntos da engenharia de produção. Vocês me ouvem bem? Tudo certo aí? Sim? Ah, ok. Tá. Bom, eu vejo alguns nomes aí, alguns eu lembro, Guilherme, por exemplo, acho que os demais aí são estudantes de início de curso, né? Então não consigo ver todos também. Mas de qualquer forma a gente sempre tem essa alegria de retornar à sala de aula. Eu agora estou afastado de sala de aula, estou na indústria de novo, né? E buscando algumas metas, alguns objetivos pessoais e profissionais aí, então por isso dessa mudança de rumo. Indo direto ao ponto, né, já que aqui nós temos 4 horas a mais, né, já quase clareando o dia da terça-feira, né, nem tanto também, né, mas estamos aqui com 23 horas e alguns minutos, e eu vou tentar fazer uma fala, assim, não tão aprofundada, até porque é PCP-1, né, é o início, a introdução ao PCP. Mas a minha intenção é passar para vocês uma visão um pouco mais ampla e também passar uma ideia assim, do que seria uma postura adequada de uma pessoa gestora de PCP. Então, a gente não vai entrar assim a fundo em detalhes específicos de cálculos, enfim, aquilo que vocês vão ver lá em PCP2, né? Mas eu vou tentar passar pelo menos um pouco da minha experiência e daquilo que seria uma postura adequada pensando em produtividade, em eficiência do que faz um planejamento e controle de produção, tá? Eu não tenho apresentação de PowerPoint, nada disso, mas eu tenho alguns apontamentos aí que eu vou compartilhar com vocês e eu vou tentando, a partir desses pontos, criar uma linha de raciocínio para que vocês entendam um pouco mais daquilo que é relevante, sim, para o dia que vocês estiverem lá no mercado de trabalho, atuando direto na engenharia de produção, que aí envolve métodos, processos, PCP, qualidade e tal, vocês consigam ter uma visão mais de gerência, de planejamento e controle de produção, e não apenas operadores que geram ordens de produção, né? Isso não é o papel de vocês, não é o papel do engenheiro de produção, mas a gente precisa entender como tudo isso funciona, né? Então, a minha intenção hoje é passar para vocês uma ideia mais macro nesse sentido, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me interrompam, por favor, porque enquanto eu apresento aqui, eu não vejo mais vocês, tá? A minha tela acaba sendo só essa apresentação que eu tenho aqui. Então, não hesitem em me chamar aqui se vocês têm alguma pergunta, e eu gostaria que vocês perguntassem bastante, tá? Para que a gente consiga tornar a discussão mais interativa e não um monólogo só da minha parte, né? Tá bom? Aqui um pouquinho
da minha experiência, da minha formação, das minhas andanças por aí na engenharia de produção, né? Então, eu tenho algumas vivências já. Para quem não sabe, eu até ano passado era coordenador do curso de vocês, da engenharia de produção, né? Também coordenava o MBA, que tem na FAOR ali, que é o sistema MBA em Sistema da Qualidade de Manufatura Enxuta. Também fui as duas funções, na verdade, por 7 anos, mais ou menos. Hoje eu estou atuando numa empresa aqui de Portugal, a Rosen Consulting. É uma empresa de consultoria, treinamentos, que atua em Portugal, Espanha, Alemanha, Hungria, e agora também está entrando no mercado brasileiro. Ela já tem um escritório em São Paulo e deve estar abrindo um escritório no Rio Grande do Sul em breve. Tá? Eu já tenho um mestrado lá em Santa Maria, mas aqui eu estou fazendo um outro mestrado, que é específico de engenharia de produção, que é no Instituto Politécnico de Setúbal, que é a cidade onde eu resido hoje, né, próximo a Lisboa. E aqui um pouco mais do que a gente já vivenciou por aí, essa empresa que eu tenho lá no Brasil continua ativa, né, inclusive tendo uma empresa hoje de lá. E a gente vai se virando, né, vamos trabalhando e sempre envolvido com a engenharia de produção, tá? Aqui eu já deixo meu contato de e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem em mandar um e-mail, podem me chamar lá, que a gente sempre está disponível para auxiliar no que precisar, tá? Atualmente, só para contar um pouquinho mais, eu sou contratado por essa empresa, mas eu trabalho numa outra empresa, sou terceirizado numa empresa, onde a gente está desenvolvendo um projeto, eu estou participando de um projeto, na verdade, dessa empresa, onde ela fabrica as portas de um novo carro da Porsche. Então, essa empresa onde eu estou atuando hoje, ela é especializada em fibra de carbono e fibra de vidro, né? E esse projeto da Porsche, ele trabalha com fibra de carbono. A minha função dentro dessa empresa é melhoria contínua, que é uma das áreas assim que a engenharia de produção acaba se envolvendo muito, né? Trabalhar com sistemas Lean de produção, dependendo do nível, pode avançar para um projeto Six Sigma, que vocês vão estar aprendendo durante o curso, exatamente como se aplica, qual é a funcionalidade e tal. E aí dentro dessa questão toda de melhoria contínua, tem um tema que eu tenho abordado ultimamente e falado bastante, que é a engenharia simultânea, né? Então, quando a gente pensa PCP, a gente não consegue pensar nada que não seja sistêmico, né? Eu tenho que, vocês, engenheiros de produção, em breve, precisam levar em conta que todo aquele planejamento que se faz, ele tem que ser sistêmico. O que seria ser sistêmico? É eu ter um planejamento onde aquilo que eu defini como necessidade de produção, como demanda de produção, eu consiga fazer com que não haja interrupções dentro do meu processo produtivo, né? Eu preciso pensar que aquela produção do dia vai acontecer e nada vai atrapalhar aquele planejamento. Então, ter um sistema de engenharia simultânea funcionando muito bem é quando eu tenho melhoria contínua sendo aplicada, sendo implementada, né? Tudo aquilo que eu tenho de variáveis, de falhas, de dificuldades, eu consigo de alguma forma eliminar do meu processo, eu consigo fazer com que o meu processo fique mais estável, mais robusto. Então, assim, vocês vão avançando no curso de vocês e vocês vão vendo que tudo isso precisa funcionar muito bem, precisa ter um sincronismo, precisa ter integração entre as áreas, entre os conceitos. E aí uma dica para vocês, enquanto vocês estão estudando PCP ou vão estudar alguma disciplina de qualidade, alguma disciplina lá mais voltada à parte mecânica, procurem entender onde é que ela se conecta, né? Onde é que acontece a conexão entre essas disciplinas. Isso vai ser um diferencial muito grande de vocês como profissionais, né? Porque a minha experiência lá no Brasil era muito voltada à área metalmecânica, depois na FAOR, né? E hoje aqui eu estou numa empresa que trabalha com fibra de carbono. Eu cheguei aqui e eu não entendia muito do processo de conformação, moldagem de fibra de carbono.
Mas na engenharia de produção é a mesma que eu tive experiências na FAOR, na metalmecânica, na empresa de rotomoldagem. Aquela essência da engenharia de produção é a mesma, não muda. Ela vai migrando em diferentes áreas, mas ela vai sendo sempre a mesma. Aquilo que nós vamos fazer numa indústria, ou vamos fazer num hospital, ou vamos fazer no mercado, sempre vai ser baseado no mesmo conceito. Então, isso que a gente precisa ter muito claro dentro do planejamento e controle de produção é que a gente precisa olhar para aquilo que é planejamento de produção, de fato, mas também entender o contexto do negócio, né? O que mais complementa o PCP. O que eu tenho em termos de qualidade, produtividade, eficiência, esses outros conceitos que vêm em paralelo ou vêm dando suporte para o planejamento e produção, eu tenho que entender, eu tenho que saber por que eles existem e o quanto eles prejudicam ou me ajudam no planejamento da produção. Tá? Então, eu vou estar desenvolvendo agora uma linha de raciocínio com vocês aí, e é mais ou menos para a gente deixar esse alinhamento macro, né, do que seria o planejamento e controle de produção. Por que dessa forma? Né? Porque a gente vocês vão entrar lá, imagina, pelo que eu lembro assim da ementa, vocês vão entrar lá em PCP2 de forma mais aprofundada na parte matemática, vamos dizer assim, do PCP, onde vocês vão fazer todos os cálculos de verificação, taxa de variação, OAE e demais conceitos. Mas quando forem fazer isso, se vocês não tiverem entendimento do contexto, da correlação que vai existir entre aquilo que vocês estão calculando, prevendo ou definindo como plano de produção, talvez vocês vão encontrar resultados, números, né, mas não vão saber exatamente o porquê daqueles números. Né? Então, é sempre importante assim, vocês olharem de forma mais sistêmica o negócio. Né? Como é que toda a produção, como é que o planejamento funciona. Tá? Bom, aqui eu coloquei uma perguntinha, duas perguntinhas, na verdade, é muito simples. Né? O que seria o planejamento? Né? Por que eu tenho essa forma de me expressar de uma certa maneira correlacionando planejamento e controle? Né? Quando a gente faz um planejamento, e aí falando do planejamento de produção, já aconteceram muitas coisas antes. Né? Quando eu vou planejar a produção, eu já tive alguém que comprou, né? Alguém que comprou matéria-prima, alguém que contratou mão de obra. Agora eu vou escrevendo um pouco aqui para vocês, tá? Alguém que desenvolveu fornecedor, desenvolveu clientes, e etc. Né? Assim por diante. Então, olha lá, eu tô fazendo planejamento de produção e é porque alguém me disse assim, olha, eu preciso produzir X produtos ou X peças para a semana que vem. Né? Aí vocês imaginem, beleza, vamos lá, vamos gerar de produção e põe na fábrica. Agora, o planejamento, ele acaba sendo dividido em várias situações. Né? Quando eu gero uma ordem de produção, eu sento lá na frente do computador e eu digo para o sistema, olha, dia tal eu quero produzir X peças, né? Do item tal, código tal, não sei o que, gera a ordem de produção, entrega para o líder, o team leader, o gerente, o supervisor, seja lá o que for, e digo para ele, tu tem uma semana para produzir isso aqui. Beleza, pode deixar que eu vou produzir. Isso é um mundo imaginário, né? No mundo real, eu vou gerar uma ordem de produção quando alguém jogou lá no sistema o pedido e disse assim, olha, para a semana que vem eu preciso produzir tal peça. Só que quando isso acontece, eu já tenho que ter uma rede de informações e alguém que compra, já ter comprado a matéria-prima, já ter contratado um serviço terceirizado, já ter comprado insumos, componentes ou qualquer outra coisa que eu precisar para fazer isso. Né? Então, quando eu vou fazer o planejamento de produção, eu tive um planejamento antecipado muito maior. Né? Então, aqui eu preciso fazer. Se eu tenho o planejamento de produção, o que é o planejamento de produção? Ele vai surgir depois que eu tiver um planejamento amplo
de uma série de outros detalhes, né? De uma série de outros detalhes, tá? Porque quando eu vou planejar a produção, já aconteceram muitas coisas, né? Inclusive, a questão de buscar clientes que vão querer comprar alguma coisa, custos de produção, capacidade instalada, a gente vai ver depois alguma coisa sobre isso. Enfim, eu tenho que ter, assim, uma visão macro do negócio, porque quando eu sento lá no meu computador para gerar uma ordem de produção, eu já tenho que ter essa certeza, ou pelo menos ter uma noção de que alguém me auxiliou em outras demandas, como, por exemplo, comprar matéria-prima, né? Então, como é que isso acontece? Aqui a gente tem uma informação importante, sim, que é sempre muito considerada nesse processo todo, que é os pedidos em previsão, né? Então, como é que funciona isso? Quando o meu cliente coloca um pedido, ele vai dizer assim, olha, eu preciso tal item. Aí nós trabalhamos com prazos, né? Nós vamos ter prazos, porque existem algumas situações que a matéria-prima tem um valor muito alto, eu não consigo trabalhar com estoque, eu tenho que ter sempre o mínimo de estoque, né? Eu não posso armazenar por muito tempo, ou tem questões voltadas a prazo de validade. Então, é muito importante eu ter esse planejamento anterior ao planejamento da produção e muito bem definido que, se o pedido entrar hoje, de um determinado produto, eu tenho um lead time de produção, que é o tempo desde a compra da matéria-prima até a entrega do produto, de 20 dias. Né? Eu posso ter outros que é 90 dias, outros que é 120 dias, outro produto que é uma semana. Então, assim, quando eu planejo produção, todo esse planejamento que houve já com relação ao cliente, o tipo de produto, matéria-prima, insumos, etc., aconteceu muito antes. Então, é uma sequência de planejamentos que me dão condições de programar uma produção, planejar e controlar uma produção. Bom, mas e aí como é que funciona toda essa cadeia de informações? É sistêmico, né? Eu preciso ter um sistema gerenciando essas informações, não um sistema na condição de software, mas uma metodologia que faça com que o sistema de gestão ou o software de gestão receba todas as informações que o PCP precisa, né? Então, depois na sequência eu vou ter uma questão que eu vou detalhar um pouco para vocês, que é a postura do PCP como gestor de produção. O PCP, ou a pessoa que executa a função de PCP, que coordena a PCP, ela tem que ter uma visão de toda a empresa, desde a contratação de pessoas até a parte logística que faz a entrega. Por que isso? Ela não tem como planejar uma produção se ela não tem recursos, ou seja, ela não tem pessoas qualificadas. Ela não tem como prometer um prazo se ela não sabe da capacidade da logística dela. Então, vocês veem assim que, geralmente no mapeamento do fluxo de valor que a gente faz, o PCP sempre é o topo da cadeia, né? O PCP, eu acabei esquecendo, podia ter trazido um VSM para vocês aqui. Mas no VSM, que é o Value Stream Mapping, que é o mapeamento do fluxo de valor, toda a representação gráfica começa pelo PCP. Nós vamos ter lá o PCP recebendo ordens de compra, né, do cliente, e ele vai disparar para o comercial, óbvio que vai acionar fornecedores, o fornecedor entrega matéria-prima, insumos e vai processando. Lá no final o PCP recebe a informação que está pronto e aí logística, ou enfim, quem for entregar leva o produto para o cliente final e o PCP sabe que foi ou não atendido no prazo, né? Então, assim, quando vocês forem entrar para essas aulas que vocês vão estar vendo de forma mais aprofundada sobre o PCP, a minha sugestão é que vocês já entrem na disciplina com esse olhar crítico, construtivo, claro, para aquilo que vocês vão estar estudando. Procurem entender não só a parte matemática do PCP, a parte do cálculo, do dimensionamento, enfim, mas entender qual é o papel que ele faz, né? E aí nós temos uma questão assim, como ele é um setor essencial dentro de uma empresa, que ele acaba fazendo com que as demandas aconteçam com base naquilo que ele decide,
nós temos que ter capacidade também, uma análise crítica, né, de quem dá suporte. Né? Se eu tenho lá um suporte muito bem feito pelo RH, por exemplo, contratando pessoas bem qualificadas e tal, ou fazendo um plano de contenção das pessoas dentro da empresa, isso tudo gera impacto naquilo que eu vou planejar na produção, né? Porque se eu planejo produção e eu não consigo executar porque eu não tenho mão de obra, ou porque a minha máquina quebrou, ou porque eu tenho uma série de problemas com equipamentos ou coisa do tipo, eu tenho que fazer com que a manutenção resolva isso. Né? Eu não posso simplesmente gerar uma ordem de produção e torcer para que tudo dê certo. Né? Então eu tenho que atuar sobre isso. Né? A empresa em que eu trabalho hoje, ela está voltando. Sirnei, está ouvindo? Sirnei? Não. Sim, é que não. Às vezes não é a. Ele não está me ouvindo? Amanhã respondeu. Avisou para ele trocar mais para mim. Vocês estão ouvindo?
Vocês me ouvem agora? Agora sim. Ah, tá. Acho que deve ter uma onda meio forte aí no oceano. Deu uma... Olha, travou no momento que começou a falar que trabalhava na empresa. Ah, sim. Tá. Na verdade, eu tenho feito assim, várias atividades online e quase sempre acontece dá alguma travada aí, não sei, acho que se é minha internet, que é, eu tenho que verificar isso. Seguindo então a linha de raciocínio que a gente acabou interrompendo aqui, quando nós, aqui eu estava falando que o período de férias prolongado que se faz no Brasil em dezembro, aqui acontece agora, né? 15 de julho, agosto e parte de setembro, depende do lugar, depende da instituição, empresa avança um pouco em setembro. Empresa é 2, 3 semanas. Mas no caso agora, a empresa já está sem produção, né? Essa semana e semana que vem. E aí o que se faz nesse período? Inclusive hoje a gente passou vendo algumas situações na fábrica em função de necessidade de melhoria contínua e tal. E a gente acaba percebendo muitas coisas assim que no dia a dia daquela correria toda não se consegue enxergar, né? E aí a gente passou hoje a manhã toda na fábrica vendo alguns pontos, tem uma equipe lá na verdade que está trabalhando nessas parte de limpeza, manutenção e tal. E aí o que a gente acaba encontrando assim o que a gente encontrou na verdade são equipamentos desativados e dentro da fábrica, né? Então, quer dizer, não sei porquê, né? Deve estar muito tempo lá, né? Mas o pessoal desativou o equipamento, 2 equipamentos, na verdade, e eles estavam no meio da fábrica, né? Aí, outros equipamentos, como o pessoal foi fazendo limpeza e tal, e tirando restos e lixo, na verdade, que tinha acumulado lá do ano todo, a gente identificou correias quase rompidas, outras rompidas, sistema de esteira transportadora com mancal desgastado, uma coisa muito, assim, vazamento de ar em toda a fábrica, uma série de problemas, né? Onde é que eu quero chegar com isso? Quando o PCP está lá em cima planejando a produção, ele espera que tudo funcione muito bem com aquilo que ele está pensando, né, programando e tal. Só que aí nós temos esses casos que acontecem da máquina lá no meio da produção, ou na sexta-feira, ou pronto para entregar uma remessa de produtos e tal, a máquina quebra, né? E aí faz o quê? Bom, aí sai todo mundo atrás de resolver o problema, buscando solução e aquela coisa toda, e se perde um tempo muito grande, né? E o que acontece? Atrasa a entrega, né? E aí, quando nós pensamos esse planejamento de produção, nós temos aqui um outro ponto que é importante, que é a disponibilidade de recursos, né? Que é representada pela sigla OEE, que é a disponibilidade, que vocês vão ver em algum momento lá, da disciplina de PCP 2, é a disponibilidade de equipamento, ou seja, taxa de tempo que o equipamento está disponível, tá? Porque quando nós fizemos planejamento de produção, a gente trabalha com uma taxa de eficiência, uma taxa de produtividade, enfim, mas é uma taxa sobre 100% do tempo que nós temos, do quanto esse tempo é utilizado de forma efetiva na produção. E isso envolve tudo aquilo que a gente precisa, né? A matéria-prima estar na mão, ter a mão de obra disponível, equipamento não quebrando, e assim por diante, né? Então, quando a gente acaba olhando o que a gente viu hoje, por exemplo, por um acaso foi hoje, e a gente identifica lá que tem uma série de equipamentos com problemas e prestes a ou seja, a minha taxa aqui, na média, as empresas trabalham com taxa média de 70%, olha. Quando 70% é ótimo, tá? Agora, se eu tenho uma máquina todo dia quebrada ou parada por alguma razão, dali a pouco eu tenho 50%, 60% de eficiência ou de disponibilidade. Então, quer dizer, eu tenho 100% para usar metade só, né? Aí, como é que fica o planejamento da produção? Tá? Então, vocês percebem que o PCP acaba sendo
às vezes a pessoa do PCP não tem a função de gestora, mas ela, para fazer com que o trabalho dela funcione bem, ela tem que ter uma visão de gestor. Ela tem que saber o que ela tem de capacidade para produzir aquilo que está sendo cobrado dela, né? Então, eu falava sempre em sala de aula, não sei se dessa turma alguém foi meu aluno, mas eu sempre falava em sala de aula, nas disciplinas mais específicas, que o lugar do PCP é na fábrica, né? O PCP tem que tirar a bunda da cadeira e ir para a fábrica, tem que ir lá ver o que está acontecendo. Porque se ele gerar a ordem de produção e eu não tiver um processo sistêmico bem estruturado, ele vai chegar ao final do dia achando que aquilo que ele programou está tudo certo e aconteceu, beleza? E quando ele se dá conta, não aconteceu. E aí ele vai levar puxando orelhas lá do chefe, do diretor, porque ele não fez o que era planejado. Ou seja, o planejamento não funcionou. Então, assim, eu digo que PCP acaba sendo uma função extremamente importante dentro das empresas, né? Acaba sendo, por ser uma função assim mais voltada à gestão e ter esse valor agregado ao cliente, porque ele acaba prometendo e tem que fazer alguma coisa, né? Como ele é importante, ele também acaba sendo um pouco mais complexo e ao mesmo tempo, é uma oportunidade, né? Não posso dizer assim que PCP é uma coisa simples, porque PCP não é. PCP planejar e controlar a produção é bem complexo, desde a parte matemática, que é ver aquilo que eu preciso fazer e como eu vou fazer e se eu tenho capacidade de fazer. Então tem que fazer todo esse dimensionamento, por mais que eu tenha um software me ajudando, mas eu preciso pensar muitas soluções, né? E aí tem toda essa questão mais gerencial que envolve aquilo que eu penso em fazer e esperar que as pessoas, os equipamentos, os recursos, de modo geral, me ajudem aquilo que eu planejei a fazer com que aconteça, né? Então, é uma função assim que tem seus privilégios, a pessoa profissional pode se destacar e pode se tornar uma referência dentro da empresa, né? Mas ao mesmo tempo é uma área assim bastante complexa e exigente, né? Então, mas como dizem, né? Toda dificuldade gera uma ou 200 oportunidades, né? Então é assim, né? Esse que é o nosso principal mérito dentro do PCP, tá? Agora eu falei um pouquinho de planejamento e aí eu quero mostrar para vocês, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar uma estrutura ou várias estruturas, essa que eu fiz, mas eu fiz copiando o que tem na internet, porque existem muitos modelos igual a esse, mas ele é usado para que a gente entenda onde começa todo o negócio, tá? Eu imagino que a professora já tenha falado para vocês sobre estrutura do produto, tá? Isso aqui acaba sendo a nossa referência dentro do PCP, tá? Eu vou mostrar essa estrutura, mas depois eu volto para falar um pouco mais dessa parte do PCP como gestão de produção. Aqui nós temos a caneta montada, né, um produto final, a caneta montada. Aqui nós vamos ter os níveis, né? Eu acabei nem colocando aqui. Mas aqui nós vamos ter os níveis de divisão dessa estrutura do produto e ele sempre vai ser, o produto final vai ser nível 0, aqui nível 1, nível 2, assim por diante. Aí o que nós temos nesse nível aqui? Corpo externo, que seria aquela... Imagina uma caneta BIC, né? Eu tenho o corpo acrílico, né? Parte externa dele. Eu tenho a carga de tinta, que seria o cano com a tinta e tal. Eu tenho uma tampa pequena, que é aquela tampa da parte superior, e a tampa grande, que seria a parte inferior, né? Eu poderia ter colocado mais detalhes aqui, né? Nessa carga da caneta, nós temos o quê? Não é só isso, tá, pessoal? Carga de tinta. Aqui eu esqueci de modificar. Ponteira. Aqui eu vou colocar a ponteira suporte, tá? Que é a parte. E aqui eu vou colocar ponteira. Tá? Então aqui vocês veem que nós temos a carga de tinta, a carga da caneta, que é a tinta. Aqui nós temos o tubo. Carga de tinta. Certo, agora sim, agora ficou melhor. O corpo acrílico, o tubo que vai a carga de tinta, a tampa pequena e a tampa grande. Uma caneta BIC, que ela está montada.
Aqui nós vamos ter a carga da caneta, a ponteira da caneta, e aqui a ponteira que é a esfera que faz a distribuição da tinta. Bom, eu não vou entrar em detalhes de como se fabrica isso aqui, mas o que a gente precisa fazer? Essa estrutura é muito simples, super básica. Agora, vocês imaginem um produto final, vamos colocar aqui, não vou mudar, deixa assim. Produto final que tenha 30 níveis, por exemplo. 30 níveis. E dentro desses níveis ele tenha subconjuntos. E cada nível desse tenha, sei lá, 20, 30 componentes montados por nível. E cada componente tem 50, 100 peças. Aí vocês imaginam a complexidade desse planejamento, né? Lá em PCP2, vocês vão aprender a calcular para fazer a montagem dessa caneta, utilizando os tempos que eu preciso para produzir a tampa pequena, por exemplo. Quais são os tempos que eu preciso para fazer uma tampa ou para fazer 1000 tampas. Qual é que é a quantia de tempo, qual é a quantia de material. Se eu tenho lá 1000 canetas para vender, e aí dali a pouco... Esse é o caso onde eu tenho uma peça de cada. Agora, digamos que eu tivesse que usar aqui 20 peças, e aqui eu fosse vender 1000 canetas. Qual é que seria o meu planejamento de produção? Se eu tenho 1000 canetas e esse aqui são 20 mil peças, então eu tenho 20 mil ponteiras. Qual é que é o tempo? Qual é que é o recurso que eu preciso? Então, assim, quando a gente começa a olhar para uma estrutura de produto, esse exemplo da caneta que vocês vão encontrar em todo lugar, ele é muito simples, muito básico. Mas agora, quando eu pego uma estrutura maior, ele fica extremamente complexo, né? E aí eu começo a ter muita dificuldade de fazer um bom planejamento de produção, porque lá no PCP2 vocês vão aprender a diluir essa estrutura de produto numa linha do tempo. E aí vocês vão conseguir enxergar bem certinho o dia, a hora, o momento de começar e qual é a peça, qual é o subconjunto que vocês vão começar a fazer a montagem. O que é isso? Planejamento. Planejamento. Mas o planejamento é gerar ordem de produção? Não, é planejar e verificar. Se no dia tal eu vou ter matéria-prima, se eu vou ter a máquina disponível, ou se a máquina vai estar quebrada, se vai faltar energia, se não vai faltar energia, se quando eu for carregar o produto, a logística vai conseguir me atender, e assim por diante. Então, esse que é o nosso ponto de partida, tá? Então, eu faço planejamento daquilo que o meu cliente me pediu. Agora, a base de planejamento vai ser o que o cliente pediu, aí eu vou para dentro da fábrica, verifico o que eu tenho de recursos, de demanda, e vou fazer planejamento interno. E como é que eu sei que isso funciona? Bom, aí nós vamos lá para, voltar aqui, controle de produção. Planejamento, nós vimos antes, e agora controle de produção. De novo, pessoal, eu estou falando assim de forma muito simplificada, tá? Vocês vão... Em PCP2, principalmente, aqui vocês vão... PCP1, acho que vocês vão ter alguma coisa já, mas PCP2 vocês vão avançar bem mais nesses detalhes de como nós calculamos tudo isso, né? Como é que nós, então, controlamos a produção? Não tem outro jeito a não ser a partir de indicadores, né? Aqui eu coloquei alguns indicadores, só para a gente ter uma ideia, né? Mas isso pode ser uma quantia maior, vai depender de cada produto, de cada situação. E aí, dependendo do cenário, eu vou ter mais ou menos indicadores. Mas para a gente ter uma ideia, eu planejo produção, né? Eu tenho lá o PCP, planejando a produção, ele vai disparar a necessidade de matéria-prima, de recursos, de pessoas, e vai saber quanto que ele tem que entregar, né? Bom, isso é a demanda de produção. Então, aqui eu tenho quanto preciso produzir, tá? Quanto eu preciso produzir? Não sei, 100 peças, 200 peças, 300 peças, ok. Isso vai para o planejamento. Agora, capacidade instalada. O que seria a minha capacidade instalada? Aí eu vou ter máquinas, pessoas, equipamentos e etc. Tá? É tudo aquilo que a minha empresa necessita. Agora, tem outro detalhe muito importante aqui, ó, que é o tempo. Qual é o tempo que eu tenho? Geralmente, o que a gente faz? A gente trabalha no Brasil 8 horas e 48 minutos. Né? E aí o pessoal tem 8 horas e 48, mais uma hora de intervalo. E aí nós temos... eu vou arredondar para 8 horas. Aqui em Portugal é 8 horas. E dentro das 8 horas o pessoal tem 30 minutos para almoço e 10 para intervalo. Café, cigarro, qualquer coisa. Então, você trabalha 7 horas e 20 minutos. Tá? É tempo
seria tempo efetivo de produção, tá? Bom, vou fazer uma linha de raciocínio rápida aqui, 8 horas. Se eu tenho 8 horas por dia, isso é igual a 100% do meu tempo, né? Então, eu tenho lá um turno, 8 horas, 100% do tempo. Isso se chama tempo disponível para a produção. Agora, eu preciso olhar o seguinte, ó, esse meu tempo efetivo disponível de produção, se eu fosse fazer nessa ideia de meia hora para o almoço, então eu tenho lá 8 horas menos 0,5, isso vai sobrar 7,5 horas. Tá? Não tem intervalo, é só meia hora para o almoço. Só para arredondar nossos números aqui. Isso é igual a 60 minutos vezes 7 horas, né? Nós temos 420 minutos, isso? Mais 30 minutos. Mais 30 minutos, dá 7 horas e meia, né? Então, nós temos aqui 450 minutos. Esse aqui é meu tempo disponível em minutos, certo? Então, eu tenho lá 8 horas seriam 480 minutos, eu tenho meia hora para almoçar, sobram 450. Na teoria, esses 450 passam a ser os meus 100% nesse cenário aqui. Tá? Quando eu digo assim, bom, eu não vou contar os 30 minutos porque é para almoço, então isso aqui eu tenho que trabalhar 100%. Mas aí o que acontece? Nós vamos ter algumas variáveis, né? Algumas variáveis, por exemplo, variáveis. Máquina quebrada, falta de matéria-prima, o Cirnei não veio trabalhar e estava programada a produção, falta de energia e assim por diante, tá? São situações que geram algum tipo de parada. Ok. Dentro desses pontos aqui, nós vamos ter paradas programadas e não programadas. Por que isso? Quando eu programo uma parada, eu vou dizer assim, olha, tal horário vai parar a produção porque a máquina precisa de manutenção. Quando eu faço isso, eu prevejo na minha programação da produção e eu tiro algumas ordens de produção, mudo a data, ajusto a minha programação de produção, tudo bem. Agora, quando a máquina quebra, eu não tenho isso previsto, então é uma parada não programada, tá? Mas isso aqui, pessoal, eu vou só passar para a gente chegar num outro detalhe que eu quero mostrar para vocês. Quando nós temos programado e realizado, é aquilo que eu programei. Quanto que eu programei? 450 minutos, né? Quanto que eu realizei? Eu realizei de produção 350 minutos. Ou seja, eu tive uma perda de 100 minutos, né? 100 minutos. Agora, esse programado e realizado, eu vou verificar sempre pelas ordens de produção. Né? Eu vou verificar lá quantas ordens eu gerei, quanta produção eu queria fazer e quanto de fato aconteceu. Né? Bom, se eu tenho esse meu cálculo aqui feito, programado 450 minutos, e eu de fato produzi só 350 minutos, então os meus 450, regindo de 3 aqui, é 100%. O meu 350 minutos vai ser X, né? Então eu tenho lá, eu não fiz esse cálculo aqui, deixa eu ver quanto que daria isso em percentual. Se alguém quiser fazer para me ajudar. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Dividido por 450. Aqui, ó. 77,7. Quanto? Eficiência. 77,7%. Isso? Botou o teu áudio, Liana. Sim, isso aí. Tá, ok. Tá, isso aí. Então, quer dizer assim, pessoal, esse aqui é um número ou um conceito de extrema importância para o PCP. De novo,
Lá no comecinho eu falei para vocês que PCP não pode ser aquele profissional ou aquela pessoa que gera ordens de produção. Precisa ser aquele profissional que enxerga isso aqui. Como ele vai enxergar isso? Porque, mas tu disse assim, Sirnei, tem 450 minutos e ontem, ou hoje, essa semana, foi trabalhar 350 minutos por dia. Então, como é que eu vou saber o quanto vão trabalhar amanhã? Gestão. Né? Eu tenho que fazer gestão do tempo. O que eu preciso analisar para ter essa gestão do tempo? Os meus indicadores, né? Os meus indicadores do meu desempenho da produção. Desempenho da produção. Como é que eu faço isso? Eu preciso verificar o histórico da minha empresa e tentar identificar nos últimos períodos como é que foi essa questão aqui do programado e realizado. Beleza, mês 350, dia 350, dia 300, dia 400, dia 450. E então, isso não diz nada, cada dia é uma coisa? Sim, cada dia é uma coisa, mas eu consigo, a partir disso, identificar, assim, a perda de 100 minutos em função do quê? Por que eu tenho essa perda de 100 minutos? Ou por que essa perda de 100 minutos tem acontecido com certa frequência? Ou por que essa perda varia entre 100 minutos e 200 minutos? Né? Por que ela varia? O que acontece para que ela esteja variando dessa forma? Qual é a razão para isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço? Melhoria contínua. Eu preciso verificar a causa raiz dos problemas, se é máquina quebrada, se é o comercial que esqueceu de comprar, se é o estoque, o controle de estoque que deixou algum produto vencer e teve que jogar fora, depois faltou, ou se é o meu fornecedor que é ruim, não consegue me atender, ou se, sei lá, aconteceu o quê, enfim, eu tenho que entender o que está acontecendo para que eu, em algum momento, chegue próximo disso aqui, né? Porque, vamos lá, eu tenho lá 480 minutos, tá? Isso aqui eu fiz uma conta bem aleatória, tá? Eu tenho 480 minutos, 60 vezes 8 horas, 480 minutos. Aí eu tiro meia hora para almoçar, eu, teoricamente, deveria trabalhar 450 minutos. Não consigo, eu tenho uma taxa de 77%, talvez eu não consiga chegar nunca a 100%, né? Talvez eu nunca chegue a 100%. Mas eu preciso sempre buscar a melhoria desse percentual, porque na prática eu tenho aqui 32,3% do tempo desperdiçado. Aí vocês vão pensar assim, mas não é tanto assim, não tem como chegar a 100%, né? Ok, mas se eu produzo 100 mil reais por dia, é a minha capacidade. Né? A minha capacidade é essa. Vamos transformar em dinheiro isso. Capacidade é 100 mil reais. Numa taxa de 77,7%, vai produzir quanto? 77 mil reais. Né? 77, mais ou menos, 77.700 reais. Ou seja, eu deixo de produzir 32.300 por dia. 32.300 vezes 20 dias, eu tenho 640 mil reais. Isso? Eu deixo de produzir. Então, assim, claro, alguém pode dizer, mas nunca vai chegar a 100%. É óbvio, né? Não vai chegar a 100%. Eu sempre vou ter algum tipo de perda. Mas o mais importante disso é quando nós falamos em planejamento. Quando nós falamos em planejamento, é eu fazer o planejamento da minha produção sobre 100% ou 77,7%. Não ser 100% tem que ser sabido que não é 100%. Quanto que é? É 77%, ou é 80%, ou é 60%, ou é 50%. Beleza? Mas agora, alguém tem que fazer alguma coisa para mudar isso. E quando eu sei que é 77%, na condição
de gestor do planejamento e produção, eu vou fazer minha programação considerando que eu não sou 100%, que eu sou 77,7%, né? E como é que eu sei isso? Controle de produção. Então, o que significa toda esse amontoado de informações? Se eu tenho uma empresa onde a eficiência do meu equipamento, da minha máquina, do meu comercial, do meu RH são ruins, eu não tenho um RH que contrata bons profissionais, não forma as pessoas como tem que formar, o comercial não está preocupado em fazer planejamento estratégico, não se preocupa muito com fornecedores. Beleza, talvez não é eu ou o PCP quem deve resolver isso, mas eu tenho que saber o quanto que de fato é a minha capacidade real. Então, eu vou medir os tempos e os movimentos dentro da fábrica, isso é uma informação. Agora, eu preciso também saber todo o contexto, quando eu falava lá no início da aula que tem que ser algo sistêmico, eu tenho que saber o que acontece com os meus equipamentos, quais são os tempos e movimentos que eu tenho na minha fábrica, e eu também preciso saber qual é que é a eficiência das áreas de suporte, manutenção, comercial, RH, a própria direção, o sistema de gestão da qualidade, como é que ele atua. Porque se eu tenho, eu nem falei aqui, né, mas se eu tenho uma ineficiência porque eu também tenho 10, 15% de produção não conforme, quer dizer, eu tenho que considerar isso no meu planejamento de produção. Então, se eu gerar 100 ordens de produção, 100 ordens, e aí eu tenho mais lá 15%, ou não vamos forçar tanto, né, uns 10% de refúgio, na prática eu teria que gerar 110 ordens de produção. Né? Porque se eu sei que a média é 10% de produto não conforme, que vai fora, e eu tenho 100 prometido, eu já, no último caso, assim, o que se faz? Eu produzo a mais para tentar garantir que aquela taxa de não conformidade seja atendida e eu não deixe de entregar 10 peças. Porque se eu não considerar esses 10%, eu vou programar 10, vai sair o quê? Só 90 peças, né? Então eu fico devendo 10, e aí o cliente lá já começa a me xingar. Então, assim, é extremamente importante que esse meu planejamento sempre, né, planejamento e o controle sempre andem juntos, né? Não tem como eu planejar alguma coisa se eu não controlo aquela coisa, né? Então, quando fala assim, mas eu sou o gerador de ordens, eu sou o PCP, eu gero ordens de produção e tal, e tem o gerente lá que cuida da fábrica. Ok, até pode ser assim. Mas agora, a gerência e o PCP tem que andar junto, tem que andar em parceria, né? Porque se eu vou planejar uma coisa que eu não controlo, mas eu tenho um parceiro forte que controla e me reporta essas informações, o meu planejamento vai ser muito melhor, né? Então, assim, é muito importante, assim, a gente olhar para a PCP como o próprio nome diz, planejar e controlar. Se eu apenas vou gerar ordens de produção, é certo que vai ter problema, que vai ter caos. Agora, quando eu faço ou tenho um bom controle sobre a minha produção ou sobre a minha estrutura produtiva, eu consigo prever uma série de outras coisas. Outro detalhe, a engenharia de produto, engenharia de processo definem como as coisas devem acontecer na produção. Beleza, é a responsabilidade deles. Mas eu, PCP, tenho que estar junto. Surge um produto novo, um desenvolvimento novo, quem tem que estar lá? PCP tem que estar junto, né? Usando o exemplo da minha experiência hoje, eu estou num projeto que agora outubro começa a produção, agosto, metade de setembro começa a produção em escala, né? Uma escala que vai avançando, mas agora começa com 5 carros por dia, depois vai aumentando. Vai chegar em novembro, início de novembro, ali a 25, 30 carros por dia. Só que, desde fevereiro, quando a gente estava trabalhando no projeto, eu entrei no projeto já estava acontecendo, né? Mas desde fevereiro que eu participo, o PCP sempre esteve nas reuniões, sempre participando das reuniões. Porque quando as coisas vão acontecendo, o processo todo tem que ser sistêmico. E não adianta agora, em setembro, dizer assim, PCP, vem aqui, nós temos umas portas aí de um carro da Porsche para fabricar e nós precisamos do programa de produção. Claro que não vai funcionar, né? Ele tem que estar junto lá e vendo assim, e inclusive dando palpite sobre
Não, mas peraí, essa máquina aqui não vai conseguir fazer, o meu tempo é esse, não sei o que, tal coisa. Ó, eu tenho que usar essa máquina para outro produto, eu não faço só isso aqui nessa máquina. Então tem que encaixar a demanda daquele outro produto, e assim por diante. Então, ter essa atuação efetiva, sempre que possível, em todas as áreas, é papel do IPCP. Então, eu digo assim, se um dia vocês entrarem e forem trabalhar numa empresa, nessa área do PCP, aproveite a oportunidade, porque isso aí é um negócio assim, que vocês, gostando e pegando gosto, vocês vão ver que é a área que mais se destaca e que mais pode demonstrar resultado dentro de uma empresa é o PCP. Porque vocês vão, no planejar e controlar a produção, o PCP tem o poder de cobrar as outras áreas, cobrar qualidade, cobrar o supervisor, cobrar a produção, e vocês vão se sentir assim, muito pressionados, claro, tem que entregar para o cliente, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo vão estar empoderados pela postura e a posição que o PCP ocupa, né? Então, claro que isso tudo precisa ter embasamento, né? Então, quando a gente fala disso aqui, ó, dessa nossa capacidade instalada e ter essa eficiência de produção confirmada, isso aqui é um trabalho suado, né? Eu joguei uns valores aqui bem aleatórios, né? Mas eu escrevi antes em algum momento que isso é ótimo, né? E é fato, né? Esses 77%, quando uma empresa consegue chegar numa eficiência de 77%, é ótimo, tá? Ela não... Porque tem muitas variáveis, aqui a gente poderia citar setup de máquina, deslocamento de operador, às vezes falta material, falta ferramenta, falta alguma coisa, e todo minutinho que a gente perder de produção ali, ele vai impactar, então já não é mais 100%. Mas assim, para vocês terem uma ideia, a eficiência dos processos produtivos, na maioria das empresas, fica na faixa de 60%, né? E assim, a eficiência eu sempre vou medir por recurso, né? Vocês nunca vão medir a eficiência da fábrica. Sim, podem medir, fazer uma média, né? Mas isso não traz nada. Eu preciso saber a eficiência de cada máquina, da prensa, da impressora, da não sei o que, da corte, da máquina de corte, a máquina de moldagem, a prensa de conformação, enfim. Cada máquina eu preciso enxergar nela qual é que é a eficiência dela. Porque aí eu consigo segregar as informações, ter informações mais pontuais e trabalhar sobre cada situação, né? Então, eu ter uma eficiência global da empresa não me diz muita coisa, né? Não me diz muita coisa, porque talvez eu tenha 3 máquinas que são 90% e 2 máquinas que são 50%. A minha média cai lá embaixo.